a mais um episódio do videocast da Rock aqui na Semana do Caldeira. Na correria agora consegui puxar a Manu Bordache, maravilhosa, bem-vinda. Querida, obrigada pelo convite, gente. Vim correndo aqui, já tô sem ar, ofegante, grávida, quase parindo, mas vamos lá. Me conta do painel que tu participou agora, gente, como é que foi? Muito legal. Eu tava falando, andando até aqui, eu falei, gente, tava tão legal que chegou uma hora que eu esqueci que eu tinha que falar, eu tava de espectadora do próprio painel, assim, porque o Ricardinho e a Rê, assim, dando um show ali, mas foi muito legal, amo falar sobre conteúdo e acho que, né, foi a espinha dorsal ali do que a gente falou, a relevância do conteúdo, como se manter relevante hoje em dia, né, com esse excesso de informação, que tá todo mundo brigando pela atenção dos consumidores, então uma aula. Depois o conteúdo vai na íntegra pro YouTube do Caldeira, aí que eu já fiquei sabendo, então todo mundo pode ir lá assistir, né? Ótimo, Manu, começou vanguardista ali com o Still the Look, que colocava um icon junto com conteúdo, fez isso muito bem. Obrigada. E agora tá num projeto de educação financeira com o que tem na sua carteira. Sim, muito louco, né? Porque eu fico muito feliz porque as pessoas estão começando a descobrir o Still the Look pelo que tem nessa carteira. Então a gente começou a já ter uma outro audiência público, própria, né? Exato. Então o propósito do Still the Look sempre foi democratizar a moda e beleza, né? E com isso a gente acabou indo para outras verticais, que foi o push com o empreendedorismo. Então a gente democratizar o assunto ali do empreendedorismo, né? Conseguir fazer eventos que a gente colocasse pessoas de fato para conversar, porque todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem muito a aprender, e não só no sentido das palestrantes ensinarem, mas os eventos do push são muito uma troca. Então a gente conseguiu democratizar muito o assunto ali. E aí com uma forma natural, né? Porque a gente começou a entrar em todos os assuntos da vida das mulheres, acabou aparecendo aí a educação financeira, né, de 2 anos pra cá, que a gente tá com um projeto com a B3 aí, então quem ainda não assistiu, corram pro YouTube ou pro Spotify, o que tem na sua carteira. É um podcast para falar sobre independência financeira feminina, que é um super tabu, e com o nascimento desse projeto a gente descobriu que é um tabu maior do que a gente imaginava, assim, né? Então, assim, a gente recebe muitos relatos de mulheres depois de ouvir o podcast falando que nunca tinham tido a coragem de conversar com seus maridos, namorados, até amigas, assim, sobre dinheiro. E que pra muita gente pode parecer muito natural, mas é um super tabu e que atravessa a vida de absolutamente todas as mulheres. As que trabalham, as que não trabalham, as que querem fazer uma pausa na carreira, que querem crescer na carreira, que querem empreender. Então tá sendo muito legal, a gente recebe mulheres aí de todos os universos possíveis, mulheres que vieram de um ambiente de muita escassez, de muita riqueza, e absolutamente todas têm muito a ensinar, né? E a gente aprende muito ali da história, que a gente sempre começa vindo da infância da convidada, porque a gente acredita que na infância que se forma esse alicerce aí, que são os nossos comportamentos, né, em relação a finanças. Então tá sendo muito especial o projeto. Como é que tu faz o mapeamento para criar o teu conteúdo? Como é que tu faz o processo de criação desse conteúdo para conseguir chegar nessas pessoas com essa proximidade? Porque já que o conteúdo ele é o motor ali agora das marcas, né? O teu conteúdo tem uma característica de conexão muito forte. Se gera uma comunidade em volta dele. Tanto ali o push, o Still the Look, né? E também agora esse novo público que tu tá trabalhando nesses últimos anos. Como é que tu faz essa curadoria, essa escolha? Olha, a gente até falou isso tava falando agora, a última pergunta do painel foi uma menina, né, que tava falando, como é que eu faço? Eu tenho que surfar todos os hypes. É impossível. Então eu diria que pensando, né, em Still the Look, em push, o que tem na sua carteira, é se manter fiel ao propósito de cada uma das marcas, né? Então, o Still the Look, se é democratizar a moda, como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai traduzir esse conteúdo, né? Até de uma maneira educativa, e acho que agora a gente até estava falando aqui nos bastidores também, indo para um projeto de educação que a gente vai lançar na próxima semana. Tudo a gente tenta trazer para a educação, né? Pra gente mostrar para as pessoas o porquê das coisas. Então, se a gente vai falar de consumo de moda, por que faz sentido investir naquela peça, né? Então, assim, não é para gerar um super consumo. A pessoa ela pode consumir fast fashion, mas ela pode consumir pouco, ela pode entender que ocasiões usar aquilo. Então, a gente tenta ser muito fiel ao que a gente se propõe, assim, que é democratizar, mas com muita consciência, né? Ótimo. E o filho novo, que além de tu estar grávida, Do tem um segundo, filho que já vai ter nascido, né? Quando esse videocast for pro ar. Conta pra gente o Jeito STL. Gente, ó, já entrem aí, ojeitostl.com.br. A gente tá muito feliz, a gente veio já desde o início do ano, né, nessa vertical de educação,
com vários cursos do Estudalook e do Push nessa frente de educação, que acabou surgindo de uma maneira muito natural, até das marcas nos procurarem, pedirem auxílio, estratégia, quererem saber mais sobre os bastidores do Estudalook. E a gente começou com uma série de cursos presenciais no escritório mesmo, em São Paulo, e a gente viu que tinha como expandir. Mas a gente não queria fazer um curso online, né, tradicional, ou gravado, ou uma coisa assim, vendedora. A gente queria, de fato, abrir os bastidores do Estudalook para que as pessoas pudessem estar com a gente entendendo no dia a dia como que a gente faz o negócio acontecer. Então, na verdade, vai ser um clube, dando spoilers aqui, mas já vai ter lançado. Vai ser um clube que começa em março de 2026 e vai até setembro de 26. Então, assim, vão ser 6, 7 meses ali, essa primeira turmona de mais ou menos 1.500 pessoas, ou mais, né? Vai que seja um super sucesso, a gente libere mais vendas, mas em princípio 1.500 pessoas. E a gente vai ter módulos ali cada mês, um foco, né, de conteúdo com professores convidados, especialistas convidados, que vão falar sobre o tema. Então a gente começa com inovação, vai falar sobre collabs, vai falar sobre plataformas do futuro, sobre relacionamento. Então a gente vai ter marcos que vão permear ali cada mês, mas sempre semanalmente abrindo os bastidores do Estudalook. Então, em termos de métricas, o que está dando certo, o que a gente está olhando, o que o time está fazendo. Então realmente, assim, abrindo a cozinha para quem estiver nesse clube fechado com a gente, para que tanto empreendedoras que possam estar no clube ou profissionais de marcas, né, quem está pensando o seu negócio, possa ter, de fato, assim, o fator dia seguinte. Então, o que a gente levou, como é que eu posso trazer aquilo para minha marca ou para o meu negócio para realmente aumentar a venda, fazer meu negócio crescer. Então, a gente está bem otimista, vai ser um projeto muito, muito especial aí de tirar do papel. Bem curiosa estou. Adoro! Falando em métricas, né, a gente não pode deixar de citar a inteligência artificial, que está cada vez mais presente na nossa rotina, né? Sim. Quais são as ferramentas que tu usa de automação ou de processo? Sim. E como elas te ajudam a resolver, a solucionar, né, os problemas da tua rotina? Ai, gente, no Estudalook a gente usa muita ferramenta. Até demais, né? Socorro, podia ter uma só pra tudo. Mas eu utilizo em termos de sistema, assim. Isso. Agora até uma que a gente começou, a gente nunca tinha usado o Slack, vai começar a usar agora. E tem uma parte de AI no Slack que é muito legal. Então eu não posso falar muito, não tenho muita propriedade, porque a gente tá começando literalmente essa semana. Mas eu acho que quando a gente fala de AI, o poder que isso tem pra realmente aumentar a produtividade do time. Então desde assim, hoje a gente entendendo ali as funcionalidades que a gente vai ter, de poder uma pessoa nova ter o resumo de tudo que foi falado sobre aquela área, etc. Então, coisas realmente, assim, que agilizam muito o trabalho, né? Mas a gente usa muitos sistemas diferentes, porque tem uma questão, quando a gente trabalha com conteúdo, até não sei qual que é a dor da Rock nesse sentido, de não ter uma única que sirva para tudo. Então, quando a gente vê, a gente tá atrás de uma, mas é um Frankenstein de tudo, assim, de Pipefy, SRM, é 1 milhão de coisas que a gente tem que entender como esse ecossistema conversa, né, pra gente conseguir, né, chegar ali no melhor resultado. Mas eu acho que hoje, pensando no time, em termos de produção de conteúdo, putz, a gente usa Perplexity, o Grok do X tá muito bom, ChatGPT, absolutamente todas, assim, pra realmente entender ali como melhorar aquele conteúdo, porque não é pra substituir o humano, é entender como que a gente vai melhorar os processos, produzir mais, porque de fato a gente tem hoje capacidade de produzir muito mais. Gente, assim, quando a gente vai fazer roteiros de podcast, putz, tu bota o nome da pessoa, tu fala o que tu quer falar, óbvio, tu vai ter que checar, etc. Mas assim, o caminho que te dá, no tempo de pesquisa que tu demoraria pra fazer, te agiliza a vida absurdamente, assim, né? Então, eu acho que é fundamental hoje, não dá pra virar nariz e falar que não vai usar, tem que só realmente entender como ali. A análise das métricas, assim, dos conteúdos, né? De que forma tu consegue direcionar, né? Ensinar, porque eu acho que o teu conteúdo tem muito sempre de ser muito didático, sim, né? Não só o que tem na sua carteira, como sempre o Estudalook é tentar gerar essa proximidade. Depois de gerar essa proximidade com as pessoas, essa aproximação, né? Essa humanização tão grande, a ferramenta entra para te avaliar a performance de um post, de outro post, de que forma? 100%. Toda semana, a gente começa a semana 9 horas com uma reunião de time inteiro, entendendo todos os números da semana anterior. Óbvio, não tem como olhar todos os posts, né, de todos os canais, que são 13 canais, mas a gente olha de todas as plataformas os que foram melhor e pior, para entender o cruzamento daquilo. Então, o que fez sentido, o que estava sendo falado naquela semana que performou bem, que não performou, formato, desde arte até copy. Então, isso nos dá insumo e se prova, né, verdadeiro ali quando a gente entende o que está funcionando e replica aquilo muito rapidamente.
Porque, obviamente, não adianta pegar um conteúdo que deu super certo e, então vamos fazer daqui um mês. Putz, pode ter mudado completamente. Mudou tudo, exatamente. Então, é muito importante olhar esses números. A gente olha também sempre a relação do que está acontecendo naquela semana que deu certo e o que aconteceu na semana também do ano anterior. Para entender se a gente perdeu, por exemplo, algum tipo de cobertura que a gente tinha feito. Então, sei lá, vamos citar agora que a gente está no mês de outubro. Putz, outubro do ano passado teve um super pico porque teve o desfile da Victoria's Secret. Então já fica ligado, porque se isso não estivesse no radar, obviamente tem que entrar. Então é legal tu também olhar em termos de marcos do que foi feito, não para replicar o mesmo conteúdo, mas para entender o que estava acontecendo naquela época, assim, sabe? Mas a gente olha tudo, gente. Estamos olhando tudo que vocês estão curtindo, comentando, enviando. Mas faz parte, Faz né? Faz parte, exato. Uhum. Tem um público teu que é mais jovem, que é o público do Still the Look, né? Tem o público mais, né? Agora um pouco mais, com uma idade, né? Mais maduro. Mais maduro. Ser mais velho, ser mais velho. Eu achei feio falar isso. Aí, mais madura, somos mulheres maduras agora. Isso aí. Que é o público do que tem na sua carteira. Sim. Como é que tu consegue conversar com esses dois públicos distintos sem perder a identidade, sendo a mesma Manu? Sim. É difícil, né, gente? Mas eu acredito muito que, assim, hoje, né, já de um bom tempo pra cá, se a gente for pensar a gente como consumidora, a gente consome muita coisa de uma maneira muito parecida com uma pessoa de 20 e poucos anos, assim, né? Acho que somos mulheres de espírito jovem e que todas querem acesso a uma informação relevante para aquele momento. Óbvio que a gente tem que entender cada canal e quem é a mulher que tá naquele canal. Então, TikTok, a gente vai ter um público muito mais jovem, então tem que entender o que tá acontecendo para aquele público naquele momento. Talvez vai ser, assim, o mesmo episódio do que tem nessa carteira, a gente vai desdobrar, talvez, cortes diferentes para cada canal, né? Eu acho que onde eu vejo que as marcas erram é querer colocar a mesma coisa para todos os canais. Eu acho que a história pode ser, né, ter a mesma base, mas como que a gente vai contar aquilo para diferentes públicos? Então, e eu vejo que até o público do Still the Look, ele é até um pouco mais maduro do que todo mundo imagina, assim, porque ele amadureceu junto com o negócio. Então, hoje a gente já fala muito de maternidade, muito de carreira, independência financeira. Então, são mulheres que estão sedentas por este assunto, assim, sabe? Então, é um desafio, mas eu acho que hoje é um pouco mais fácil do que era há alguns anos, porque, de fato, eu acho que tem uma linha que se cruzou, assim, que ela é meio cinza hoje em relação à idade, assim, né? A gente pode ter uma mulher de 50 anos que ela é muito mais jovem de espírito do que uma menina de 25, assim, né? Então, é complexo. Olhando para o futuro, com todas essas vertentes, esses caminhos diferentes, como é que tu vê a Manuela do futuro? Gente, como que eu vejo, gente? Equilibrando muitos pratinhos. Tendo mais um bebê, vou ter bebê daqui a 2 meses, né? Comecinho de dezembro. Então hoje eu tô com uma bebê de 11 meses, vai fazer 1 ano agora. Então a maternidade me trouxe de fato uma perspectiva diferente, até em relação à priorização, né? Óbvio, são muitos projetos, mas eu acho que é entender o tempo de qualidade em cada projeto e talvez menor quantidade, mas maior qualidade, assim, acho que isso vem com amadurecimento também, acho que é bom, né? Porque, assim, não tem como fazer tudo, tá em todos os lugares o tempo todo, né, gente? Então a gente aprende a priorizar. Qual é o segredo de fazer a marca circular por todos esses territórios? Gente, com proximidade. Com proximidade. Que eu acho que é o que tu entrega genuinamente. Eu acho que estar muito aberta a ouvir. Eu até falei isso, agora foi uma das últimas perguntas também no painel, não tendo preconceito pra nada, nem ninguém, assim, eu acho que se as pessoas estão falando sobre um assunto, tem uma razão, então eu não vou torcer o nariz, eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou seguir pessoas que pensam muito diferente de mim, porque se a gente vive numa bolha, a gente não inova, então eu acho que se pudesse destacar alguma coisa, eu diria isso, assim, estar atento, né, e as pessoas, elas ficam muito bitoladas no que elas gostam, né? Então a pessoa vira, eu não vou assistir novela, ninguém mais assiste. Não. O Brasil inteiro assiste. Tu não assiste. A Globo tá dando uma então, aula de merchan e de marca, né? E as pessoas se fecham porque elas acham que o que elas consomem é o melhor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Manu, um conselho aí para quem tá nesse mercado, começando. Gente, um conselho em que sentido? Para crescer na carreira? Para crescer, eu acho que tu é a representatividade de uma empreendedora. Ai, querida, de uma pessoa que consegue falar das pessoas de uma forma genuína, leve, próxima.
Olha, o conselho, escutem o que tem nessa carteira que vai... Comecem a guardar desde agora. É verdade. Gente, se eu tivesse começado a guardar dinheiro com 20 anos, né? E assim, não é guardar dinheiro absurdo, R$50 por mês, a gente vai conseguir, né? Então é isso, é de verdade, assim, porque não é pelo valor, é pelo hábito, né? Então eu realmente diria isso, assim, pra gente, e óbvio, né, quem já tá com essa carreira mais avançada, daí não, é escutar, porque a gente precisa começar a falar sobre dinheiro, porque não é o dinheiro em si, é o nosso comportamento, o dinheiro atravessa todos os nossos comportamentos. Seja no trabalho, porque as mulheres têm muito mais dificuldade de negociar seus salários, de pedir aumento. E isso ganham impacta, menos ainda, isso nos impacta mesmos cargos. em tudo. Nos relacionamentos, né? Então a gente vê mulheres que ficam aprisionadas em relações e isso, né, atravessa a vida das mulheres também. Então, assim, de verdade, eu acho que tem muita gente que fala, eu não vou escutar porque eu não entendo de finanças. É zero sobre finanças, é sobre comportamento, assim. Então, escutem. Homens também que estiverem nos ouvindo podem escutar, vai ser bom. Manu, junto com esse posicionamento, vem também a responsabilidade. Sim. Como que tu lida com isso? Que tu tá tratando de coisas muito sérias para as pessoas. Sim. De repente elas te abrem coisas. Sim, eu fico total. imaginando que tu deve receber relatos assim Sim. da vida pessoal dessas Sim, mulheres. sim. Como que tu lida com essa responsabilidade? Sabe que eu tenho pensado cada vez mais nisso, assim, e com muito cuidado. Então eu me pego assim, putz, se eu vou falar uma coisa que eu acho que alguém pode interpretar errado, eu preciso mesmo falar isso. Óbvio que eu não posso me calar para coisas que me ferem, mas assim, é que são tantos pontos de vista e eu acho que é ter a consciência que o meu não é o certo, né? Então, talvez a maior responsabilidade seja essa, assim, né? De às vezes a gente entender que o silêncio faz parte porque existem múltiplas verdades, né? Acho que múltiplas verdades coexistem, assim. Então, eu acho que é aquilo, né, quando a gente fala quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. E eu acho que é tão raro a gente escutar uma pessoa hoje falando, putz, não sei, numa resposta. Eu fico falando, gente, eu acho tão chique quando a pessoa fala assim, nossa, não sei, eu vou pensar sobre isso. Porque todo mundo quer ter resposta na ponta da língua, né? Então, vamos ter calma. Pra encerrar, Manu, que eu sei que tu tá corrida, equilibrando vários... Corrida pra pegar o banho da criança ainda, que eu vou sair daqui. Não, essas são prioridades, né? Pra Prioridade. encerrar, qual o sentimento? Tu foi pra São Paulo, tu morou fora, tu foi modelo, voltou, tu tá aqui em Porto Alegre, né? Tô aqui. O Caldeira, a Semana do Caldeira, com todo esse movimento, Gente, são muito 410 palestras nos 2 primeiros dias, só nos 2 primeiros dias, mais de 8.000 pessoas passaram por aqui. Sim. Como tu vê, assim, esse setor do empreendedorismo, da indústria criativa, esse polo que é o Caldeira, né? De pé fervendo depois de tudo que a gente passou há bem pouco tempo atrás, aquela enchente que deixou tudo isso Eu até me debaixo arrepiei d'água. falando aqui, gente, uma palavra que define orgulho, né? Então, quando eu entrei aqui hoje, na verdade, quando eu comecei a chegar, tava eu e meu marido, a gente chegando, a gente não tem que estacionar, a gente não tem, assim, não tem. Então, é um negócio que tá pulsando e tá muito lindo de ver, assim. Quando eu entrei aqui, falei com todo mundo, tu vê, assim, é chocante. E, realmente, só estando aqui pra entender, assim, é muito diferente do que ver pelas mídias sociais. Levantem, venham pra cá. Então, se não puderem ver, esse ano já não vai dar mais, quem tá assistindo já vai ter passado, mas no próximo... A gente precisa valorizar o que é daqui também, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata. Todo mundo quer ir nos eventos Todo de fora, mundo. mas Tem aí... tantos legais aqui, né? Então, acho que é valorizar o que é daqui, quem é daqui também. Então, acho que é importante. Muito obrigada pelo teu Obrigada, tempo, querida, pela nossa adorei. conversa. Eu que agradeço, adorei. Obrigada, sempre beijo. bem-vinda. Te espero lá na Casa da Eu Roça vou com café. lá, ó, tava aguardando o convite, agora eu tô convidada. Ó, viu? Registrei o convite. Isso aí. Beijo, gente, obrigada.